Pastor, presbítero, irmão Steve. Então, naquela oração, Jesus fala assim: Pai, acho que foram 3 vezes nessa oração. Certo. Se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, alguma coisa assim. Que Jesus não faz um pouco mais de sentido isso que o Anderson falou, que passa de mim, quer dizer, não quero, né, e tal. Como o senhor entende essa questão? Bem, esse texto, inclusive, a gente pode ver nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, capítulo 26, no verso 39, na partir do 39, em Marcos 14, a partir do 32, e Lucas 22, a partir do 38. Nesses 3 textos, que são um completa o outro, Jesus ele faz por 3 vezes essa oração. Mas, assim, antes até de entrar por menores, assim, já em um contexto geral, eu vejo que, digamos assim, em toda a história, primeiro que esse quadro todo de sofrimento, de crucificação, já estava determinado desde a eternidade, como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, que o sangue de Jesus já foi conhecido desde a eternidade. Também Apocalipse 13, 8, onde ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E aí, quando entra a história, nós vemos sempre tudo aponta para Jesus. A história, os sacrifícios, as danças, as festas, os rituais, o tabernáculo, a arca, tudo aponta para Jesus. As profecias, e aí chega o Novo Testamento, João Batista também fala do cordeiro, fala do noivo, e o próprio Jesus fala também da necessidade de passar por este momento que nós vemos. Eu só falando aqui as referências, mas é claro que a gente pode parar para ler, tá? Mas também Jesus ele fala desse momento, como nós vemos em Mateus 16, 21, Mateus 17, 22 e 23, Mateus 20, no 18, 19, e por aí vai, né? Marcos 9, 31, enfim. E outros versículos também, senão eu vou ficar falando vários versículos. Mas em todos esses versos, inclusive um que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 18, no versículo 31 e 32, ele diz que era necessário que ele passasse por isso. E aí, quando chega o momento em que Jesus está orando, tudo vai se cumprir agora, toda a eternidade, toda a história, todas as profecias, tudo que dele era dito, ia se cumprir naquele momento. Jesus ora e diz: Pai, vamos negociar, dá para parar aí, dá para... Não, só por esse argumento já não dá para aceitar. Ok, pastor Anderson. Então, partindo do princípio da natureza de Cristo, natureza 100% homem, 100% Deus, nós sabemos que ali naquela oração Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Obviamente que ele estava referindo-se à sua natureza humana, né? Eu até anotei algumas coisas que tem tudo a ver. Eu também acredito que toda a Escritura aponta para o sacrifício de Cristo, né? Ou seja, no Antigo Testamento, tanto os sacrifícios, tanto lá atrás, lá o sacrifício do animal que morreu lá no Éden, né? Que ela depois a veste, faz a veste de Adão. Na sequência vai se desenvolvendo toda a narrativa bíblica, aponta para o sacrifício de Cristo. Mas, de fato, se eu dizer que Jesus ali naquela oração, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele orou sim para se livrar da cruz, que era o cálice ali era a cruz, referindo-se à cruz. Então, eu acredito biblicamente que Jesus orou sim para se livrar da cruz. Ok. Irmão Steve. Então, essa linha de pensar que Jesus em algum momento aqui era homem, ali era Deus, eu não acho ela muito boa, porque dá a impressão que em algum momento a natureza de Jesus ela sublima mais como homem ou como Deus. Ele andou sobre as águas como Deus, ele chorou como homem, enfim. Eu acredito que em todos os momentos, inclusive neste, Jesus é 100% homem e Deus. Então, quando ele andou sobre as águas, quando ele perdoou, quando ele salvou, quando ele libertou, quando ele orou neste momento no Getsemane, ele orou como Deus e homem. Então, eu não consigo entender essas duas naturezas separadas de Jesus, que inclusive, pensando por esse lado, até voltando aqui à pergunta, já que o pastor segue uma linha nesse sentido, que eu acho, inclusive, que foi já discutido, inclusive na história, essa questão das naturezas, como que elas se comportam em Jesus. Mas, enfim. Agora, pensando por esse lado, até uma pergunta para o pastor, porque assim, essa questão até se resolve em alguns textos.
Até quando nós lemos alguns textos que são mais difíceis de entender, eu pensar como Jesus, ali Deus, ali homem, se resolve. Mas alguns textos também ficam complicados de entender, e até mesmo a própria teologia, a cristologia, fica um pouco difícil de entender também. E aí eu até quero pedir ao pastor, já que ele segue essa linha, né, Jesus como homem e tal, como ele interpreta, por exemplo, o texto de Mateus 19:16 ou de Lucas 19:19, onde o jovem rico chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele diz: olha, por que me dizes o que é bom? Bom é só um, que é Deus. E aí, se há essa linha, eu queria que o senhor explicasse nesse texto o que Jesus queria dizer, se ele quis dizer que ele não é bom ou que ele não é Deus. Na realidade, assim, seria outro texto, né? Seria praticamente outro debate, né? Mas, assim, partindo do princípio da natureza divina de Cristo, a manifestação da natureza divina, ela é vista, né? O texto bíblico é bem claro em dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Depois é um texto, né, mais pra frente disso. Então, ali é a manifestação, a encarnação de Cristo. E ali ele se fez homem, e automaticamente ele se fez homem. Mas, assim, partindo do princípio que a natureza humana e a natureza divina não se afastavam, mas existem momentos que você vai ver. Então, você imagina Deus chorando. E como que se explicaria? Deus chorando. Então, se não fosse uma manifestação do choro, é uma manifestação humana. Entende? Então, é uma natureza. Que lá no Getsemane ele está como homem, então. Sim, exatamente. Quando ele, na oração dele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é a manifestação humana ali de Cristo. Irmão Steve. Então, é complicado até entender essa questão da natureza humana, nesse caso, como se a natureza humana sublima a natureza divina, ou, em alguns casos, que a natureza divina sublima a natureza humana, porque, como eu disse, nós vamos ter alguns problemas em alguns versículos. Inclusive, quando a gente olha para esse texto, Jesus, sobre ele, havia toda, que nem eu falei no começo, havia toda a questão de tudo que já foi determinado desde a eternidade. Então, neste momento em que Jesus estava no Getsemane, ele estava cumprindo a vontade do Pai e tudo o que dele havia sido dito, como eu falei lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 33 e 34. Tudo que foi profetizado sobre ele naquele momento iria se cumprir. E aí, já também passando como pergunta, nós vemos aqui, por exemplo, que Jesus, ele sempre fazia a vontade do Pai. Inclusive, este momento do cálice, que nós vamos entender depois sobre isso, mas esse momento também era a vontade de Deus, como nós vimos que Jesus sempre faz a vontade de Deus, como está escrito, por exemplo, em João 4:34, João 5:30, João 6:38, João 8:29, sempre Jesus dizendo que ele é amado do Pai, porque ele sempre faz a vontade do Pai. Então, eu até devolvo como pergunta, pastor Anderson, se neste momento em que Jesus ele manifesta um desejo, é claro, ele fala, mas que seja feita a tua vontade, tudo bem? Mas antes dele falar que seja feita a tua vontade, ele manifesta a vontade dele. Ele também, por 3 vezes, ele manifesta a vontade dele dizendo, se possível, inclusive eu acho que um texto muito legal de ver, que é lá em Marcos capítulo 14, a partir lá do 46, onde ele fala, se possível, passe esse cálice sem que eu o beba. Então ele manifestou a vontade dele, e aí eu digo, neste momento, pela primeira vez, ele não quis fazer a vontade do Pai? Não, ele quis fazer a vontade do Pai, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, analisando, ele fazer a vontade do Pai, tanto é que ele ora, mas ele diz, seja feita a tua vontade. Então, obviamente, que ele estava ali se referindo-se, que ele estava disposto a pagar aquele alto preço, que era o preço da morte. Mas, analisando ele como um homem, diz a Bíblia que ele suou sangue, né? Que é só daquela questão dele suar sangue ali, que era algo causado cientificamente por uma alta pressão. Então, Jesus, ele está sentindo aquela pressão. E é uma pressão tão grande, mas ele está sentindo a pressão de carregar o pecado da humanidade. Sim. Mas, assim, existe uma pressão psicológica ali, que são dados fundamentados de forma humana ali.
Né? Então, minha alma, né, tá angustiada até a morte. Exatamente. Minha alma está angustiada até a morte. Então, ali são sintomas e situações psicológicas. Alguém que está psicologicamente, tá? Falando agora de forma humana, ele está ali psicologicamente abalado. A mente está abalada, automaticamente ele soa sangue, ele vai até um efeito de suar sangue, tá? A gente vai espiritualizar, que aquele sangue que enfim, eu mesmo gosto daquela expressão que Malco, ele corta a orelha de Malco, né? Eu gosto daquela expressão que o Pedro corta a orelha de Malco, depois Jesus vai lá e toca na orelha com sangue, né? Aí o servo do sumo sacerdote, se ele quisesse ser sacerdote, ele iria pegar o sangue do animal, né? Do cordeiro, da cabra, enfim, mas aí quem foi tocado pelo sangue de Jesus, porque Jesus suou sangue. Mas assim, analisando friamente, você vai ver que ele suou sangue. São situações que ele está passando emocionalmente, psicologicamente. Então, eu defendo que Jesus ali, de fato, ele orou, porque estava sentindo ele sabia que dali a qualquer momento, ele como Deus, obviamente, na presciência, ele já sabia que ele iria, a partida dele estava próxima, né, estava breve. Então, ele orou pedindo para que fosse livre da cruz. Todavia, ele não ia deixar a vontade do Pai ser feita. Ô Steve, na sua opinião, quando Jesus fala então, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, que eu acho que é o segundo evangelho que fala desse jeito. Isso, Marcos. O que é não beber então? O que é passar o cálice? Exatamente. Até uma boa pergunta, que inclusive eu ia falar isso agora, já que o pastor citou sobre o sofrimento de Jesus. E eu não estou dizendo que Jesus não sofreu, que ele não passou por toda essa questão de angústia e sofrimento. Ele mesmo disse isso. Né? Em Mateus 12, 25, ele mesmo fala. Mateus 12, 50, desculpe. Desculpe, mais uma vez. Lucas 12, 50. Então, Jesus ele fala desses mas lá em Lucas 12 ele também fala, ninguém toma minha vida, né? Eu mesmo também dou. Em João, exatamente, João 10, 17. Então, o que acontece aqui? Jesus, quando ele fala que ele passa o cálice, primeiro, a gente tem que entender o que é o cálice. Em toda a Bíblia, quando o cálice não é o objeto cálice, ou uma figura, como a ceia, por exemplo, onde Jesus pega o todo por uma parte, a parte por um todo, falando do cálice, o cálice é sempre voltado a sofrimento, a momentos de juízo, de castigo. Então, quando a gente vai... Eu vou só dar alguns exemplos, tá? Porque se nós estamos discutindo Bíblia, no mínimo a gente tem que se recorrer a ela. Então, por exemplo, Salmos 38, 9, Isaías 51, 22, Jeremias 25, 15, Apocalipse, que é muito conhecido, Apocalipse 14, 10, 16, 18, todos esses versículos falam de castigo, de cálice. E Jesus também vai falar do seu cálice, ou seja, do seu momento de dor, de sofrimento. Como ele fala, por exemplo, em Mateus 20, 22, ele fala do cálice. Em Marcos 10, 38, ele fala do cálice. E quando nós vemos, quando Jesus ele fala sobre o cálice, ele está falando em um período de sofrimento. O que ele queria, o que ele diz desse texto, e depois a gente vai falar mais sobre isso na próxima oportunidade, é que ele está querendo chegar até a cruz. E ele sabe muito bem, Jesus sabe muito bem, que o processo até chegar à cruz ia ser muito doloroso a ponto dele não suportar, o corpo não suportar. Por isso mesmo é que ele diz, e eu gosto até do contexto de Marcos, no capítulo 14, onde ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus não estava falando dos discípulos ou para os discípulos e nem para a igreja ou qualquer outra pessoa. Esse texto, o espírito está pronto e a carne é fraca, ele está falando sobre ele. Então eu concordo sim, a carne, o corpo de Jesus é frágil e poderia não resistir o processo até chegar à cruz. E a missão de Jesus é chegar na cruz. Ok, pastor Anderson. Interessante. E assim, você partindo do princípio que essa aí eu nunca não tinha me atentado que Jesus estava falando dele mesmo ali. O espírito está pronto e a carne é fraca. Mas enfim, em relação à análise que a gente faz sobre o cálice, sobre o sofrimento, eu estou até dando uma analisada, em relação até ao próprio Antigo Testamento, já refere-se a isso, nos sacrifícios que iam acontecendo, porém eram sacrifícios limitados. E aí quando você vai ali para aquele momento de oração, foi um momento que ele não disse somente uma vez. Ali ele demonstra tanto a sua natureza humana, a natureza hipostática, tanto a natureza humana, a natureza divina,
é manifestada de Jesus ali, naquele momento do Getsemane. Ele mesmo disse que ele poderia rogar e vinha uma legião, né, de anjos ali para... Mas, enfim, eu penso, então, que ele não orou para que Deus o desse, para que ele tivesse força para enfrentar a cruz. Porque ele disse, passa de mim esse cálice. Então, por que ele está orando para que ele tenha força? Ele não teria orado de forma objetiva, falando assim, me dê força para conseguir suportar esse cálice. Ele orou, passa de mim esse cálice. Ele não orou falando, me dê força para que eu consiga aguentar firme esse cálice. Então ali a Bíblia é bem objetiva dizer. Ele falou, passa de mim esse cálice. Então, como que o senhor me explica isso? Se ele, nessa oração, então a oração não seria então invertida, né? Me dê força para que eu consiga suportar esse cálice. Com certeza a oração não seria invertida, porque até eu, se estivesse em uma condição em que sei que passarei por alguma situação ruim, difícil, eu não queria nem experimentar essa situação. Então a oração foi perfeita. Eu não quero beber, não quero participar disso. Então, mas o senhor afirmou que ele está pedindo força. O senhor falou isso já, exatamente. Né? Ele não queria nem passar por isso, porque o objetivo então dele... ele não está pedindo força, ele está pedindo para não passar. Exatamente. Então é exatamente ele isso. não queria passar por aquele momento de sofrimento. Exatamente. Pode concluir, irmão Steve. Desculpe. Realmente, ele não queria passar por esse momento de sofrimento para ter condições de chegar à cruz. Ele, sabendo o que ia passar, ele ora ao Pai. Inclusive, já que estamos falando, e o Senhor está falando de oração, em João 11, no 41 e 42, Jesus disse claramente, Pai, obrigado porque sempre me ouve, sempre. O Pai sempre ouve o Filho. E aí... a questão é essa, e aí eu retorno ao senhor, pastor, até como pergunta, mas eu também pergunto e já respondo, né? Porque Jesus, ele orou aqui, Pai, o Senhor sempre me ouve. João 11, 41 e 42. Agora, aqui, Jesus está orando para que seja passado o cálice. Esse é o desejo dele. Ele está negociando assim como Abraão negociou lá a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como Moisés negociou a extinção do povo de Israel. Ele está negociando com o Pai. E aí ele ora. O Pai ouve essa oração? Ou o Pai, não, essa oração eu ouvi todas, essa eu não. Sabe por quê? Porque quando vamos em Hebreus, aí eu queria pedir a gentileza do pastor César para poder ler. Eu poderia citar de cabeça, mas eu prefiro ler que é melhor. Em Hebreus, capítulo 5, no verso 7 e 8. É que ele foi fortalecido, né? Isso. Vamos ver o que diz. Nos dias da sua morte, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. Primeiro que ele foi ouvido ali. E essa palavra ela não acaba aí, tá, pastor? Que essa palavra já é uma profecia cumprida. Porque essa palavra a gente encontra lá em Salmo 22, que não precisa nem dizer que aquele salmo é totalmente uma profecia desse acontecimento. Cruz, né? Então, em Salmo 22, no verso 24, é a mesma palavra. Ele ora, ele roga e o Pai ouve. O Pai ouve. Então, eu não sei o que o senhor poderia dizer sobre isso. Então, o Pai ouve, mas ele orou, né? Então, eu penso que sim. 22, Salmo 22 e 22, 24. 22, 24. Exatamente. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Exatamente. Então pensa assim, que Jesus orou. O Pai ouviu, mas ele orou. E ele orou pelo sofrimento. Eu penso que ali a natureza humana, imagina, analisando, ele soa sangue, ele ora, ele se sente só, que ali os discípulos ficam, ele vai, se afasta dos discípulos. Então são situações ali que ele sabia que ele tinha que enfrentar aquilo ali. E não era nada fácil passar por aquele momento, né? Obviamente. E ele, como Deus, na sua presciência, sabendo de todos da decorrência do acontecido, então penso que, de fato, ele fez isso. Ele orou para que fosse afastado, para que ele não fosse à cruz. Inclusive, pastor, endossando o que o senhor falou sobre esse momento que Jesus soa sangue, que conhecemos como hematidrose, ali já é um livramento.
Porque quando a pessoa sofre uma pressão desse tamanho, a ponto de suar sangue, na verdade, o suar sangue já é o último estágio da aflição. Porque antes disso, por conta da aflição, ele poderia primeiro ter um infarto, depois ele poderia ter um aneurisma, e ele já venceu essas duas etapas. O fato dele suar sangue, dele ter uma hematigrose, já é uma conquista que ele teve ali. Já dele não ter morrido ali, porque a missão dele, desde a eternidade, é morrer na cruz. E ele sabia que a violência que ele ia passar, por tudo que ele ia passar até chegar à cruz, tanto que ele caiu, foi ajudado, nós sabemos de tudo que aconteceu, e até ele chegar, a violência foi muito grande. E sabendo disso, ele ora para não passar por isso, para justamente estar na cruz, que era o seu objetivo final. Bom, como fica, irmão Steve, nessa sua compreensão, essa ideia do passa de mim, então? O que significa isso na prática? Na prática, é para que ele não passasse por aquilo que ele passou antes da cruz, ou pelo menos tivesse condições de chegar à cruz. Porque assim, nós já falamos aqui sobre o cálice. Você fala o sofrimento ali? O sofrimento antes da cruz. Não é o livramento do sofrimento na cruz. Porque aqui, Jesus, o Getsêmani, meus irmãos, ele revela muito mais do que apenas a oração de Jesus. O Getsêmani é um lugar de prensa, é o lugar onde Jesus foi prensado, onde Jesus estava não como sacrifício. O Cordeiro Pascual, na cruz, Jesus estava na cruz como Cordeiro Pascual, como o sacrifício. Ali ele estava como sacerdote. E nesta oração, ele orou para que ele não fosse até a cruz. Inclusive, o pastor, desculpe demorar com o tempo, mas Jesus, viu, pastor Anderson? Sim. Ele disse, tá? Inclusive eu gostaria até que o pastor lesse mais uma vez, do que citar. Jesus, ele disse que jamais ele faria uma oração para não ir para a cruz. Jamais, ele disse isso. Ele falou que jamais ele oraria para não ir para a cruz. Isso está em João capítulo 12, no versículo 27 e 28, por gentileza. João 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome e tal. Só mais um momentinho, só para concluir. Essa glorifica o teu nome é ali um jogo de palavras, porque daí o pai fala, né? Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Esse termo glorificar é morrer mesmo, tá? É morrer. Inclusive, isso aí foi dito lá para Pedro, lá em João 21, 18 e 19, que quando Jesus fala, olha Pedro, agora você é moço, você pode se cingir, mas alguém um dia vai cingir você e você vai para um lugar onde você não quer. E aí João, ele faz uma notinha. Ele fala assim no verso 19, ele fala, olha, isso Jesus estava dizendo para significar, para mostrar de que forma que Pedro iria morrer glorificando a Deus na morte. De que forma que ele ia glorificar. Então esse glorificar é realmente morrer. Inclusive ele fala isso também em João capítulo 17, na oração dele, que não foi aquela oração do Getsêmani, não foi só nesses textos que a gente viu aqui. João 17, todinho é a oração do Getsêmani. Inclusive o verso 1, ele fala novamente sobre ser glorificado. E, irmão, sinceramente, João 17 não mostra alguém que está com medo, alguém que quer desistir, não. A oração de João 17, que é no Getsêmani, é poderosa e maravilhosa. Mano. Ok. Anderson. Então, exatamente. A oração, eu entendo que... Mas uma oração, assim como aqui ele está dizendo, né? Pai, chegada a minha hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique, né? Na oração de João, que o senhor está falando, né? Isso. João 17. Isso. Mas assim, pelo que a pergunta do pastor César era, por que ele orou, passa de mim este cálice? Então, assim, eu vejo que o inimigo a ser vencido ali era a morte, era o pecado. Então, diante de tamanha responsabilidade que estava sobre Jesus, ele orou. Pedindo, obviamente, ele disse, se possível, ele não impôs, né? Não é uma oração impositiva, passa, não vou suportar, mas ele disse, se possível, mas ele disse, a vontade do Senhor prevaleça. Então ali, Jesus, de fato, na oração dele, naquela fala, Pai, passa de mim esse cálice, naquela fala, de fato, ele
pediu para que fosse livre da cruz, naquela fala. Embora que a oração dele é uma oração, como o senhor já disse, né, no João 17, que é a oração da glorificação e tal, que ele, enfim, que ele não está ali como um derrotado, e nem porque a oração dele sentindo a pressão da morte também não quer dizer que ele está sendo um derrotado, mas ele está sentindo como homem, ele está sentindo aquela pressão da morte, tanto é, ou seja, aquela pressão que está vindo sobre ele, tanto é que ele soa sangue, como o senhor mesmo já diz, já é livramento, ele vindo soar sangue já é um livramento do infarto, também do aneurisma, enfim. Então, assim, ali nessa fala, se possível, passa de mim esse cálice, ali já aponta diretamente para que ele, como homem, pedindo para que fosse livre da morte. Bom,